Erupção histórica. Como os famosos esqueletos de Pompeia foram encontrados. Restos da tragédia foram encontrados durante mais de 100 anos. Muitos ficaram eternizados graças a equipes de escavações e impressionam visitantes até hoje. A erupção do Vesúvio é até hoje lembrada como uma das maiores catástrofes ambientais da história. No ano de 79 d.C., o Monte Vesúvio, localizado na Itália, entrou em erupção e destruiu as antigas cidades de Pompeia e Herculano, matando cerca de 2.000 pessoas e deixando mais de 10.000 desabrigadas. As mortes foram a parte mais significante da tragédia. Foram mais de 100 anos de descobertas de esqueletos. O primeiro sendo datado de 1777, e em 1980 foram encontrados 332 restos mortais em Herculano. A primeira descoberta. O primeiro achado foi feito por acaso, no século XVIII. Trabalhadores que construíam um palácio para o rei Bourbon se depararam com a ossada bem preservada de uma jovem. Logo mais, esqueletos foram sendo localizados. No entanto, foi apenas no ano de 1864 que Giuseppe Fiorelli, diretor das escavações na época, teve a ideia de reconstruir o momento da morte daquelas pessoas, algo que impressiona a turistas e curiosos até os dias atuais. Fiorelli notou a existência de moldes ocos formados com as cinzas espalhadas sobre os corpos, com a erupção. A equipe realizou o trabalho de preenchê-los com gesso, recriando a posição na qual as vítimas morreram e foram, com o tempo, petrificadas. A minuciosa tarefa replicou também as expressões faciais que eternizaram o horror do momento. Como morreram as vítimas da erupção do Vesúvio há 1.900 anos, segundo a ciência. Em uma noite do ano 79 d.C., os habitantes das cidades de Pompeia e Herculano, que pertenciam então ao Império Romano, foram vítimas de uma das catástrofes mais famosas da história. O Monte Vesúvio entrou em erupção, cuspindo lavas e cinzas a até 20 quilômetros de suas encostas. As populações próximas foram sepultadas sob um manto denso de rochas derretidas. Quantas pessoas morreram em erupções de vulcões anualmente? A espetacular casa de 2.000 anos, descoberta sob cinzas vulcânicas em Pompeia. Poucas conseguiram escapar. Muitos que ainda estavam acordados tentaram, em vão, procurar abrigo. Cerca de 300 pessoas se esconderam em 12 câmaras à beira-mar, perto da cidade de Herculano, mais próxima do vulcão que a vizinha, Pompeia. Mais de 1.500 anos depois, os restos mortais de dezenas de pessoas desse grupo foram analisados por uma equipe de cientistas italianos, que determinaram pela primeira vez como foram seus últimos momentos ao amanhecer. A pesquisa publicada na revista PLOS ONE revela que a avalanche de fluxos piroclásticos, nuvens de cinzas em altíssima temperatura e gases venenosos que cobriu os moradores fez o sangue deles ferver e seus crânios explodirem. As análises das ossadas indicam, de acordo com o estudo, um padrão generalizado de hemorragia induzida pelo calor, aumento da pressão intracraniana e ruptura do crânio. Como chegaram a essa conclusão? Ao analisar os restos mortais, a equipe de arqueólogos da Universidade de Nápoles Federico II, na Itália, descobriu um detalhe que havia sido ignorado em pesquisas anteriores: uma poeira preta e avermelhada impregnada nos ossos. Um estudo posterior do material, realizado por meio da espectroscopia de plasma, técnica de análise química, mostrou que os resíduos eram compostos principalmente de óxido de ferro, mas foi constatado que os restos mortais das vítimas não estavam em contato com objetos de metal.
Uma nova análise determinou, então, que se tratava de degradação térmica da hemoproteína das vítimas da erupção, ou seja, do sangue delas. O estudo sugere, portanto, que as pessoas morreram devido à rápida evaporação de fluidos corporais e tecidos moles em decorrência da exposição ao calor extremo. Essa descoberta extraordinária está ligada aos crânios cheios de cinzas, o que indica que após a evaporação de líquidos orgânicos, o cérebro foi substituído por cinzas, indica o estudo. A presença dessa cinza em todas as vítimas, mesmo naquelas que apresentam menos efeitos do calor, fornece indício de que a onda foi quente e fluida o suficiente para penetrar na cavidade intracraniana após o desaparecimento dos tecidos moles e dos fluidos orgânicos, acrescenta. De acordo com os pesquisadores, esta é a primeira evidência experimental que mostra a rápida evaporação de fluidos corporais e tecidos moles após a erupção do Vesúvio. O que aconteceu em Pompeia? Segundo o estudo, na fase inicial da erupção vulcânica, as primeiras mortes foram consequências do desabamento de telhados e pavimentos devido ao acúmulo de pedras e cinzas. Nas horas seguintes, os habitantes de Pompeia, Herculano e outras cidades próximas que não conseguiram sair a tempo foram soterrados por nuvens piroclásticas. Mas no caso de Pompeia, a morte foi menos trágica, segundo Piepato Petrone, responsável pelo estudo. Em Pompeia, localizada a cerca de 10 quilômetros do vulcão, a temperatura era mais baixa, cerca de 250 a 300 graus centígrados. Foi o suficiente para matar as pessoas instantaneamente, mas não o bastante para fazer evaporar a carne de seus corpos, explicou a revista Newsweek. De acordo com o especialista, depois que as cinzas esfriaram ao redor dos corpos intactos, o lento desaparecimento da carne deixou uma cavidade ao redor do esqueleto, o que permitiu que fossem preenchidas com gesso. Foi assim que os corpos de algumas vítimas foram preservadas,